Previsões para o signo de Sagitário, elemento fogo, vão contemplar o período do dia 15 até o dia 30 de abril de 2020, sendo a leitura da segunda quinzena do mês. Todos os baralhos já foram embaralhados e rezados previamente. Para dar mais celeridade ao vídeo, eu vou apenas cortar e já começamos a leitura. Lembrando que este primeiro baralho, Tarô da Vovó Cigana, ele vai trazer uma carta conselho sobre a energia da quinzena. Temos aqui o Lenormand clássico, também conhecido como baralho cigano. Ele vai trazer as cartas base da leitura. O tarô tradicional de 78 lâminas, que neste deck se chama Tarô de Waite, com as cartas de clarificação. E o tarô de Bellini, que é esse baralho aqui, vai nos trazer informações sobre os processos judiciais e administrativos. Vamos ver qual conselho a vovó cigana tem para nos trazer esta quinzena. Veio com a carta da Grinalda, é uma carta muito positiva. Ela fala de novas alianças, de novos contratos, felicidade, abundância, coisas positivas acontecendo nesta quinzena. Então, Sagitário, não poderia ser melhor. Essa carta, ela traz muitas bênçãos. Ela é análoga à grinalda que uma noiva usa em função do casamento religioso. Então, ela abençoa todos os contratos, as uniões fraternais, as uniões afetivas, os novos empregos, os novos negócios. É uma quinzena bem movimentada no sentido de bênçãos. Coisas interessantes vão chegar aí nos caminhos de Sagitário, possibilitando bons acordos, possibilitando alegria, tranquilidade e felicidade, principalmente planejamento futuro. Não poderia ser melhor. Esta é uma das cartas mais prósperas que tem no baralho da vovó cigana. Ela sempre traz uma mensagem positiva. Vamos ver, entretanto, o que o Lenormand tem para nos trazer. Vamos ver aqui. Vida pessoal de Sagitário. Vamos ver o amor. Vamos ver aqui o dinheiro. Também tá bacana. E vamos ver as relações de trabalho. Vamos ver o que o Waite tem a nos dizer, Sagitário. 9 de espadas. Seis de paus. Rei de espadas no dinheiro. E a torre nas relações de trabalho. Vamos ver a justiça com o tarô de Bellini. Carta das honras, carta da fatalidade, carta da transformação. Olha, não é uma interpretação muito positiva, não. Ela fala sobre algo negativo influenciando os processos de vocês. Tanto faz serem processos na esfera judicial, cíveis, trabalhistas, criminais, ou no INSS, assim como demais órgão público, onde vocês possam estar aí requerendo ou disputando algo. Parece que esse processo vinha positivo a vocês, ele tinha um andamento que fazia com que vocês achassem que a resolução seria rápida ou que a vitória seria certa, mas nesta quinzena algo inusitado acontece, trazendo uma transformação para esse processo não muito bacana. Então pode ser que vocês peçam algo que ainda não seja concedido, como pode ser que essa fatalidade ao lado da transformação se mostre através do atravacamento. De repente, questões burocráticas que envolvem o melhor andamento desse processo se tornam aí muito presentes. Não é uma informação nem de vitória e nem de derrota. A única coisa que eu vejo é uma mudança de rumo mais negativa. Algum processo que vinha favorável a Sagitário se torna de alguma maneira um pouco truncado por conta de uma mudança negativa. Como eu já expliquei, a gente passa por uma situação pandêmica, os fóruns, o próprio INSS tenta se adequar às necessidades atuais da população e isso pode de alguma maneira trazer turbulências.
Inclusive, alguns fóruns ficaram com prazos suspensos, outros estão fazendo julgamentos virtuais, enfim, toda uma movimentação está sendo feita de modo a tentar atender aí as demandas sociais, mas é realmente um período difícil. Então pode ser que essa fatalidade que eu esteja vendo aqui seja essa burocracia, mas de toda maneira vocês terão uma percepção mais negativa. Algo vai acontecer nessa quinzena, desviando aquela positividade toda que vinha acompanhando o processo de vocês. É como se agora vocês sentissem um pouco mais de luz negra. Não desanimem, pensem de toda maneira positivo, vamos tentar transmutar essas mudanças negativas, vamos pensar que essas mudanças serão passageiras e vamos ver como será a leitura de 1 a 15 de maio, se algo nesse sentido vai melhorar, porque realmente eu não estou sentindo muitas benesses judiciais nesta quinzena, ainda que elas não tragam perdas, elas trazem atraso, elas trazem rupturas, elas trazem negativas, adiamentos, coisas que desanima um pouco sagitarianos e sagitarianas que estão pleiteando por algo, tá? Mas tenhamos calma, ainda não tem nada definido. Pode ser um atravacamento muito temporário que na próxima quinzena já se organize. Vamos ver também a vida pessoal aqui das pessoas. Olha, eu tô vendo vocês começando a desconfiar de uma pessoa. Essa pessoa veio muito forte para alguém do sexo masculino. Pode ser um marido, namorado, noivo, um parente ou alguém com quem vocês tenham relação de trabalho, de negócio. Até então, esse homem tem parecido uma pessoa muito bacana, tem parecido uma pessoa muito próspera, vocês inclusive gostam muito de ficar ao lado dessa pessoa, tem sentido felicidade ao lado dessa pessoa, pode inclusive envolver algum relacionamento recente, tanto de amor quanto de amizade ou de trabalho, mas a quinzena não está 100% favorável. Vocês começam a perceber que essa pessoa não é o que vocês pensam. Ela começa a dar aí alguns indícios de mau caratismo, de mau comportamento, comportamento adverso ao que vocês esperam, e vocês vão se chatear inclusive por conta disso, vão relutar contra essa percepção, mas vão de toda maneira acabar concluindo que essa pessoa não é uma maravilha não. Nesta leitura eu ainda não consigo saber se vocês se afastam ou não desta pessoa. Não veio nas cartas me dizendo algo nesse sentido. O que está muito forte é vocês percebendo que essa pessoa é má e de alguma maneira querendo aí tomar algum tipo de providência, algum tipo de atitude. Fala também que se vocês já estão desconfiados da maldade de alguém, não só com relação a adultério, pode ser com relação a inúmeras outras coisas. De repente alguém usurpando dinheiro de vocês, de repente alguém cometendo uma maldade para demais membros familiares, um adulto pode estar agredindo uma criança, enfim, N situações das quais vocês já desconfiam. Nesta quinzena vai haver aí alguma constatação de que essa pessoa realmente atende às desconfianças de vocês. Então estejam preparados para tomar uma providência. Alguns só começam a desconfiar e outros que já vêm de uma desconfiança constatam algo e vão de toda maneira, apesar da tristeza e do desânimo por perceber que essa pessoa não é uma pessoa tão boa assim, precisarão tomar aí uma providência. Essa providência pode inclusive incluir junção, fusões com outras pessoas que permitam aí mais força no sentido de coibir as atitudes dessa pessoa. De repente vocês se juntam com outros funcionários para denunciar o seu patrão no Ministério do Trabalho ou em alguma entidade sindical. Se é alguém que está cometendo algum tipo de abuso familiar, vocês podem se juntar a alguém e fazer uma denúncia coletiva na polícia, no Ministério Público, onde quer que seja. De repente é uma pessoa que se mostra ardilosa e vocês se juntam com mais alguém para expulsá-la da casa de vocês. Enfim, são várias as situações que podem surgir para aqueles que já estão desconfiando. Outros apenas vão começar aí a perceber que a pessoa se faz de cordeiro, mas na verdade é um lobo disfarçado. Olha, no amor, inicialmente não trouxe uma mensagem tão legal. Ela está falando de excesso de ciúmes afetando uma relação.
Pode ser uma relação hétero ou homoafetiva, pode ser uma relação envolvendo pessoas de quaisquer idades, desde alguém de 18 até alguém de 80 anos. Tanto faz se vocês estão casados, morando juntos, se namoram, se ficam, se estão noivos, enfim. A única coisa que fica claro é que um relacionamento está sendo altamente afetado por ciúmes. Então, nesta quinzena, embora eu ainda não veja o término da relação, eu vejo vocês muito desgastados, talvez percebendo que essa relação não merece seguir adiante. Começou muito bem, inclusive eu vejo fidelidade, eu não vejo que o problema de vocês seja a deslealdade, mas o excesso de ciúmes, de possessão, de dominação nesta relação está fazendo estragos muito grandes. O fim pode até não acontecer agora, mas se uma mudança não se concretizar em um curto espaço de tempo, vai afundar esse relacionamento muito depressa. Então pode ser que vocês de Sagitário estejam sendo ciumentos, possessivos, até mesmo abusivos ou abusivas, como pode ser que pessoas que tenham Sagitário no mapa astral estejam sofrendo esse tipo de conduta por parte de figuras aí de outros signos. Olha, a melhor coisa é sentar e conversar, tentar estabelecer limites. Se a pessoa não respeitar os limites estabelecidos por vocês, por conta desses ciúmes, dessa possessão, eu não vejo realmente outra forma a não ser a degringolagem do relacionamento nas próximas quinzenas, tá? É como eu expliquei, eu ainda não vejo o término, mas a carta do rato fechando o jogo realmente não é uma carta legal, não. E eu vejo, inclusive, vocês aí muito agitados, indispostos, relacionamento apodrecendo dentro da quinzena por conta dessas posturas. Tentem conversar, tentem respeitar os limites de outras pessoas, se os excessivos são vocês, antes que vocês acabem aí sozinhos e sozinhas por conta de alguma conduta não muito bacana, tá? E se você é alguém de outro signo que veio me assistir porque se relaciona com sagitarianos ou sagitarianas e tem sido possessivo, possessiva, enfim, fica o recado para vocês também. Se essa postura não mudar, vocês vão acabar sozinhos de toda maneira, tá? Vamos ver as situações aqui específicas, os relacionamentos antigos, felicidade, bênçãos, tranquilidade. Essa carta ela abençoa tanto quem está no relacionamento próspero quanto quem está no relacionamento ruim, antigo. De repente vocês podem chegar aí a um consenso sobre essa separação, sobre esse divórcio, de uma maneira tranquila e amigável e findar esse relacionamento no médio prazo, mas ainda assim findar em paz. Quem está no relacionamento antigo próspero e feliz, a felicidade permanece nesta quinzena, inclusive trazendo esperanças. As reconciliações só favorece reconciliações de casais que são oficializados, esposas e maridos que já estiveram casados, que já residiram sob o mesmo teto, que já tiveram aí ou têm uma união estável, ou até mesmo residem juntos sem ter uma documentação, mas vivem como maridos e como esposas, estes estão favorecidos. As demais reconciliações não. Então, se você está buscando reconciliação com alguém que foi seu namorado, namorada, ou que era um triângulo amoroso, não favorece essa quinzena. Aqui eu vejo volta de casais ou oficializados diante de algum cartório ou que residem em um sistema análogo à união estável, tá? Os demais vão ter que ter um pouquinho mais de paciência. Os triângulos amorosos envolvendo sagitários não favorece. Tem amante sendo deixado para trás ou deixada para trás e o pior, pode ser que este companheiro ou companheira de vocês nem dê o motivo, nem avise vocês de que o relacionamento está acabado. Simplesmente essas pessoas podem sumir no mapa, bloqueando vocês de todas as redes sociais, do WhatsApp, do telefone, sem sequer dar indício do porquê isso está acontecendo. Muito forte para que oficiais tenham descoberto a traição. E aí, de alguma maneira, dado uma bronca nesses maridos, nessas esposas, feito aí algum tipo de questionamento que os fizesse romper imediatamente com vocês, priorizando essas esposas, esses maridos oficiais. E o bloqueio se dá justamente porque esses amantes não querem vocês por perto, causando nenhum tipo de confusão. Então não é a melhor notícia para quem vive um triângulo, mas é o que eu vejo aqui. Partidas dolorosas, partidas silenciosas, partidas de pessoas que sequer dão um parecer do que está acontecendo para vocês.
Novo amor, você que está solteiro, solteira, independente da sua idade, independente de ser homem ou mulher, independente de ser heterossexual ou homoafetivo, qualquer um que esteja buscando um novo amor e tenha Sagitário no mapa astral, não favorece nessa quinzena, tá? Eu acho que por conta até mesmo da pandemia. Eu tô vendo vocês conhecendo algumas pessoas, talvez na esfera virtual, mas não gostando muito. De repente a pessoa tá solteira, solteiro como vocês, mas não tem aquele tchan, não tem aquela aproximação. Então eu ainda não tô vendo novo amor na quinzena. Aqui tá falando que vocês podem conhecer alguém, mas também muito chatinho, muito chatinha. Então vocês não vão ter aquela afinidade, tá? Podem acabar até se desentendendo com a pessoa, querendo aí um pouco mais de distância. Tenha um pouco mais de calma, vamos ver aí se na próxima quinzena de alguma maneira isso se limpa e vocês passam a conhecer uma pessoa mais interessante, tá? Vamos ver quem está num relacionamento recente, um relacionamento novo, muito favorável, tá? Então, se você tá num namoro novo, se você tá ficando com alguém, tá em fase de paquera, ou se você se casou recente, ficou noivo recente, depois de um período longo de namoro, os caminhos estão abertos e tem muitas bênçãos para estes relacionamentos. Eu acredito que aqui a carta da Grinalda faça sua maior influência. Ela permite de toda maneira com que relacionamentos sejam solidificados. Da mesma forma, quando eu falei das reconciliações envolvendo casais que já foram casados de alguma maneira, a carta da Grinalda exerce a maior influência, tá bom? Então aqui os relacionamentos recém-iniciados estão bem prósperos, reconciliações somente entre aqueles que são casados ou algo muito parecido, relacionamentos antigos também estão abençoados. Só não favorece os triângulos amorosos, o novo amor e relacionamentos aí que estão um pouco tóxicos por conta da carga de ciúmes de uma das partes, tá bom? Olha, nas finanças não é um recado nem bom nem um recado ruim. Eu vejo vocês conseguindo pagar as contas, mas eu não tô vendo um grande avanço financeiro surgindo nos caminhos de vocês. Aqui fala muito de equilíbrio, de pessoas que de alguma maneira recebem um dinheiro, pagam as contas principais, terminam a quinzena tranquilos, mas alguns terão que fazer alguns cortes. Talvez comprar produtos mais baratos, talvez diminuir grandiosamente algumas despesas. Principalmente os homens de Sagitário estarão mais tentados a cortar o que for necessário para fazer esse dinheiro durar por todo o período. Então algumas famílias podem falar, mas o pai tá chato, o pai não quis comprar aquela bolacha, ou a esposa pode fazer alguma reclamação a respeito do marido, ficou pão duro de repente. Sim, os sagitarianos terão uma tendência maior ao resguardo financeiro. Claro que as mulheres também, tá? Mas como veio com o rei de espadas, ele traz o gênero masculino, de toda maneira indicando que os homens estarão aí com a mão mais fechada, o que é muito certo, porque eu vejo que essas pessoas estão passando por muitas turbulências e que nesta quinzena, de toda maneira, apesar de uma menor quantidade financeira, vocês acabam se equilibrando, tá? Entretanto, como eu falei, o equilíbrio maior se dá aqui não tanto pela chegada do dinheiro, mas pelos gastos, pela economia que é praticada aí pelos sagitarianos e sagitarianas. Vamos ver as situações específicas. Quem está procurando um emprego, CLT, PJ ou freelancer, não favorece. É uma quinzena de muitas buscas, mas ainda não vejo portas abertas para vocês, tá? Então, talvez por isso exista a necessidade de apertar um pouco mais os gastos, contendo coisas que não são importantes. Os autônomos e profissionais liberais, estes estão mais tranquilos. A carta da Torre fala de equilíbrio. Talvez vocês não sintam um fluxo muito grande demandando os produtos que vocês ofertam, os serviços que vocês prestam, mas contudo eu não vejo problemas financeiros. Eu vejo bastante equilíbrio surgindo, eu vejo vocês lidando muito bem com as necessidades aí financeiras das famílias de vocês em decorrência dos serviços que são prestados na quinzena, tá? Então não vão sentir oscilações. Os vendedores e vendedoras não favorece. Aqui está falando de vendas que ainda não se efetivam.
principalmente pessoas que vendem por contrato e algumas áreas do comércio, até mesmo pelo fechamento em função da quarentena, podem sentir-se mais abaladas, tá? Então tenham paciência, vamos esperar o final do mês, vamos ver as novas previsões para ver se abre um pouco mais os caminhos dos vendedores, mas não estão 100% favorecidos não. Os empresários e empresárias veio com a carta da mulher, seguida com a carta da chave, soluções sendo dadas por conta da intervenção de uma mulher. Essa mulher pode ser uma gerente de banco que concede uma linha de crédito, pode ser uma sagitariana tendo novas ideias e resolvendo um problema empresarial, pode ser a esposa, a funcionária, a filha, uma contadora, uma advogada que faça parte da vida de um sagitariano empresário, mas de toda maneira essa pessoa traz soluções. Ela resolve algum conflito financeiro de uma maneira muito adequada, permitindo com que vocês estejam aí tranquilos na quinzena. Então, desfavorecidos mesmo, só aqueles que buscam emprego precisarão ter um pouco mais de paciência e os vendedores podem se deparar com vendas que não se finalizam, com processos que são interrompidos, com adiamentos, estava tudo certo para comprar por agora, resolve comprar só nos próximos meses, terão que lidar um pouco mais. A quinzena é positiva de toda maneira, eu não vejo vocês passando por dificuldades financeiras, eu vejo vocês cortando coisas desnecessárias e por conta disso equilibrando as contas aí que precisam ser pagas. De alguma maneira, a carta da Grinalda tem a sua influência neste quadrante. Ela não fala necessariamente de uma aliança, mas ela fala de algo novo que surge a partir do momento que há uma mudança de postura. Aqui o sagitariano, sagitariana já percebeu que não adianta gastar desmedidamente. Precisa ter um controle financeiro maior se quiser fazer o dinheiro perdurar. Seja o dinheiro de trabalho, seja o dinheiro de uma rescisão, de um empréstimo, de um programa do governo. Esse dinheiro que está nas mãos de vocês, ele visa ajudá-los. E ele precisa ser bem gerido. Então, o mero fato desse sagitariano, dessa sagitariana estar fazendo essa gestão, no sentido de perceber que está gastando muito e que precisa fechar a torneira, já traz a influência positiva da carta da Grinalda, tá? Nas relações de trabalho, eu tô vendo uma grande mudança que traz prosperidade. Pode indicar uma mudança de emprego. Não necessariamente uma demissão. Aqui tá mais forte para pessoas do signo de Sagitário conseguirem empregos melhores e começarem novas relações de trabalho que serão mais frutíferas. Todas essas 4 cartas são bem negativas. Aqui fala inclusive sobre uma empresa ou sobre uma relação de trabalho que já deu tudo o que tinha que dar. Gente, quando eu falo empresa, também envolve as casas, tá? Não só as empresas multinacionais ou as pequenas e médias empresas. Uma casa familiar que tenha uma faxineira, uma babá, um jardineiro, é uma empresa de toda maneira. Aqui representa a instituição na qual você trabalha. Tá? Não é um recado que envolve funcionalismo público, é um recado que envolve muito mais os funcionários que trabalham aí para empresas privadas ou para casas de família. Então há uma relação de trabalho envolvendo o Sagitário e essa relação já deu tudo que tinha que dar. Aqui pode falar de um ambiente tóxico, como pode falar de uma empresa que está com os pés na falência, de toda maneira. Entretanto, algo inusitado, algo bom surge nos caminhos de vocês, fazendo com que vocês se desvencilhem dessa situação chata e sigam por um novo horizonte. Então, muito forte para que um novo emprego surja e para que de todas as maneiras vocês se desliguem de um trabalho e comecem no outro. Outra situação que pode envolver essa empresa que vocês trabalham, ela pode ser vendida para uma outra pessoa. E de repente essa outra pessoa assume com uma nova visão, com um novo posicionamento, injeta um capital e de alguma maneira acaba sendo aí útil para vocês. De toda maneira tem uma mudança feliz nos caminhos de Sagitário, envolvendo novas fontes de renda. O que pode acontecer aqui, você que é um trabalhador doméstico, é encerrar vínculo com uma casa, iniciando vínculos com uma outra. De repente vocês trabalham para a família A, essa família se vê num problema financeiro, vocês
percebem que não tem como continuar a relação com eles e cria um novo tipo de relação com a família B, tá? Começando algo mais próspero, algo mais positivo. Aqui também a carta da Grinalda tem a sua total influência. Então vai haver uma mudança muito grande em alguma relação laboral envolvendo o Sagitário. Essa relação não tinha como ser renovada de toda maneira, ela precisava ruir, ela precisava se findar, mas vocês encontram um novo horizonte dentro da própria quinzena e esse novo horizonte ele é muito mais próspero, ele é muito mais feliz. Traz muito mais alegria aos caminhos e ao coração de vocês, tá bom? Então, de toda maneira, aqui é positivo. Por mais que haja a tristeza pelo término daquela empresa ou, de repente, aquela família que já não está muito bem financeiramente, vem algo melhor nos caminhos de vocês, inclusive trazendo mais dinheiro. Ainda que essa empresa possa ser comprada, possa ser negociada por outros empreendedores, vai haver uma injeção de capital que pode favorecê-los no futuro. Não se preocupem, não carreguem cruzes que não são de vocês. Se a empresa passa por um problema, se a família passa por um problema, deixe que eles, em conjunto com a espiritualidade, resolvam essa situação. Não precisa se envolver, não precisa se chatear, não precisa perder o sono. Vocês não serão afetados por este problema, porque um novo horizonte vai se abrir nos seus caminhos, trazendo uma possibilidade muito mais interessante em matéria de dinheiro e em matéria de felicidade. Algo abundante vem nos caminhos de vocês, trazendo melhorias. Tá bom? Meus amores, muito obrigada pela presença de todos. Vejam que realmente a carta da Grinalda faz influência em vários quadrantes, inclusive neste. Entretanto, como eu expliquei, aqui envolve uma pessoa traiçoeira, envolve uma desconfiança, ou que se constata ou que se inicia. Essa pessoa realmente não é flor que se cheire. Por mais que pareça próspera, tomem os devidos cuidados para não ter consequências mais drásticas lá na frente, principalmente se essas desconfianças envolverem algum tipo de abuso infantil. Eu até falei errado. Se essas desconfianças envolverem algum tipo de abuso infantil, mesmo que supostamente, não hesitem, busquem ajuda policial o mais rápido possível, tá? Essa pessoa é muito ardilosa realmente. As desconfianças de vocês vão se mostrar reais, sejam elas em quais esferas forem. Algumas desconfianças não serão tão graves como as outras, mas de toda maneira, aqueles que já desconfiam de algo muito sério, de algo que envolve inclusive criminalidade, busquem providências imediatas antes que isso saia do controle, tá? Beijos de luz, fiquem com Deus.